Boa noite, queridos. Há um mover especial aqui do Senhor nesta noite. Não dá vontade de parar de adorar, verdade? Porque Deus realmente está aqui. E alguém pode dizer, Ele é onipresente, está em todos os lugares, porém percebemos a sua manifestação. Hoje eu não vou trazer a palavra, vou trazer parte dela, mais adiante eu pago. Mais adiante eu complemento, porque eu creio que essa amizade é do céu e nós vamos estar sempre juntos. Esse é o meu desejo. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estamos servindo em Honduras, na capital da República de Honduras. Também temos uma frente missionária a 1 hora da capital, uma igreja aliançada conosco na nação de El Salvador. E temos uma visão de desenvolvimento integral. Queremos trabalhar para proclamar o Evangelho, combatendo a pobreza em Honduras. Recebemos uma palavra de Deus, não fomos enviados por nenhuma denominação, tínhamos um sonho, e Deus tem sido louvado naquele lugar. E uma das coisas que nós sempre pedimos em missões é conexão. Pessoas com a mesma visão. O missionário ele não pode atuar isoladamente. Somos parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E o interesse de alcançar as nações, de abençoar as nações, é o interesse da família universal, da igreja do Senhor Jesus. Então, por isso, Deus nos traz para a cidade de Ceilândia, para o Distrito Federal, para falarmos do projeto Honduras. Eu trouxe aqui alguns adesivos, aqueles que não vieram nas outras noites, para deixar com o nosso e-mail. Queremos enviar relatório. Não dá tempo para falarmos daquilo que Deus tem feito em Honduras por meio de alguns representantes da igreja brasileira, com a igreja brasileira, porque lá nós não estamos sozinhos. É da igreja brasileira que vem o nosso sustento, a intercessão que nos protege, né? Eu estou muito feliz porque Deus tem, por meio deste projeto, despertado a igreja brasileira para fazer missões. E eu quero deixar somente uma rápida palavra. Está em Êxodo, capítulo 35. Eu não vou ler. Eu vou resumir. Êxodo, capítulo 35, 30, se você quiser marcar para ler em casa. Fala que Deus levantou homens para a construção do tabernáculo. Haviam artífices, haviam artistas em diversas expressões da arte, levantados pelo Espírito de Deus para levantar o tabernáculo do Senhor. E hoje nós estamos aqui para levantar o tabernáculo do Senhor, para edificar o corpo de Cristo. E foi rápido o nosso contato, não é verdade, pastor Marcelo? Mas eu percebo algo que está neste lugar como identidade. Esta é uma igreja que une a diversidade. A sociedade ela é muito complexa, repleta de tribos urbanas. E geralmente uma tribo, quando deseja escutar o Evangelho de Jesus, anela escutar na sua própria linguagem. Porque cada tribo urbana ela tem uma visão do mundo, ela tem um idioma, ela tem o seu código. E a necessidade da igreja buscar falar a linguagem das tribos urbanas. E usar de todos os meios para comunicar a maior mensagem a todos os povos, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E a diversidade cultural, ela está defendida amplamente pelo Novo Testamento. Apocalipse fala de todos os povos, tribos e raças. Nós compareceremos diante do trono do Senhor na nossa identidade cultural. Não quero entrar em temas teológicos, porém, de todos os povos, tribos e raças, representantes estarão diante do Senhor.
E esta é a identidade dessa igreja, eu creio, pelo menos é a leitura que eu faço. Uma igreja voltada para missões urbanas, com pastores com um coração que libera. Com um coração que libera. Antes de ir para Honduras, o Senhor me falou de uma maneira muito clara que a igreja de Honduras necessitava ser uma igreja de asas grandes. Eu já conversava com o Senhor em espanhol para não chegar em Honduras com tanta dificuldade de expressão, e o Senhor falava comigo sobre la iglesia de alas grandes. Para quê? Para poder abraçar o máximo de pessoas possíveis. Então lá nós queremos alcançar os skatistas de Honduras, os jogadores de futebol, os que se interessam por outros esportes. Se alguém se aproxima de nós apresentando uma ideia, uma determinada estratégia evangelística, nós já falamos, isso nós já temos projetado, nós realmente queremos isso. Porque é o tempo da igreja atentar para a diversidade e alcançar todos aqueles que necessitam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Eu vejo um coração disposto a abençoar as nações no pastor desta igreja, na pastora dessa igreja. Vocês têm visão de reino de Deus, visão de nações. E isso é algo difícil, muitas vezes, de encontrar, porque a tendência de muitos líderes da igreja local é segurar o discípulo, é colocar missões no futuro. A igreja necessita nascer fazendo missões mundiais. Nós necessitamos estar envolvidos na necessidade das nações. E muitas pessoas desejam ser úteis na obra missionária. E aí essas pessoas olham para dentro de si e percebem, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Hoje temos nossa irmã Giovana, mãe do Tiago, nosso companheiro em Honduras, que eu a conheci cantando, não é? E continua aí com essa voz linda, servindo ao Senhor. Muitas vezes identificamos os talentos mais óbvios e buscados em um missionário, ser pregador, ser salmista, lá falamos assim, aqui vocês usam tangedor, adorador, apesar de adorador é algo genérico, mas na verdade é que o Brasil tem dificuldade de ter uma palavra para aquele que canta para a glória de Deus. Só que para ser missionário você necessita amar. Amar é o suficiente. Amar é o suficiente. E aí em Deus você vai descobrir como expressar esse amor. E quando o pastor Marcelo orava por amor prático, eu lembrei de algo que aconteceu há muitos anos. Havia uma senhora na cidade de Vitória que estava desenganada pelos médicos. Os médicos davam medicamentos, buscavam o motivo da sua enfermidade, mas nada acontecia e nem chegavam a um diagnóstico exato. Os irmãos das igrejas ao redor dessa senhora visitavam, faziam orações, eu declaro a sua cura, outros, eu expulso esse demônio de enfermidade, outros diziam, uma obra de bruxaria, show demônio, show bruxaria, e a senhora permanecia na cama, moribunda, esperando a morte. Os médicos diziam, nada podemos fazer, não sabemos o que essa senhora tem, e pela maneira que ela está evoluindo, vocês devem se preparar para o pior. E a equipe da nossa igreja foi convidada a visitar essa senhora. Eu era jovem na obra missionária, mas já conhecia o amor de Deus. Tinha aí meus 20 anos, 2 anos no campo missionário, e eu já tinha o suficiente para aquela senhora, a palavra do Evangelho de Jesus. Mas ela já era evangélica, já frequentava uma igreja evangélica. Naqueles dias não, estava de cama, moribunda, extremamente magra, esperando a morte. E eu olhei para aquela senhora, o grupo expulsou demônios, o grupo ministrou cura, e eu busquei discernir do Espírito Santo por que a senhora estava naquela condição, e o Senhor me mostrou que ela não se sentia amada por Deus, e que ela estava naquela condição porque enquanto enferma, ela tinha ao seu lado
os seus familiares e muitas visitas, e ela de alguma maneira se tornou o centro das atenções. E o Senhor me deu uma palavra de sabedoria naquele momento. E eu me aproximei daquela senhora e, olha, a senhora não precisa ficar enferma para ter atenção dos seus familiares. O amor de Deus é suficiente. E a senhora é muito amada de Deus. E a senhora creu no momento. E os irmãos perceberam que algo tinha acontecido. No entanto, esperamos o milagre e achamos que o milagre vai ser como acontece muitas vezes. Eu já vi paralítico levantar, eu já vi coluna se endireitar, eu já vi perna crescer, todos nós já vimos manifestações visíveis de um milagre, perceptíveis e imediatas. Mas há milagres que acontecem no interior do homem e se manifestam no momento oportuno. Nós saímos dali e, para a honra e glória do Senhor, no dia seguinte, aquela senhora levantou da cama. Com o passar dos dias, ela ganhou 20 quilos e começou a correr às igrejas de Vitória, testemunhando de que entender o amor de Deus por uma palavra tão simples havia sido suficiente para que aquela enfermidade psicossomática desaparecesse de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor quando amamos na prática. E amar é o suficiente. Muitas vezes colocamos obstáculos no que diz respeito à obra missionária, quando não percebemos estes talentos mais óbvios, mais reivindicados, procurados na pessoa do missionário. O missionário não necessita ser pregador. Se é pregador, amém. Que Deus o use como pregador. Nem necessita saber ensinar, nem necessita saber cantar. O missionário necessita saber amar. Entender que o Espírito de Deus derramou nos nossos corações o amor. E é com o amor que nós transformamos o mundo. Com amor que nós transformamos vidas, que nós tocamos vidas. Não há nada melhor que ver vidas tocadas pelo amor de Deus. E a grande alegria que eu tenho no campo missionário em Honduras é ver o fruto da nossa renúncia, da nossa dedicação, do nosso sofrimento, porque o cristão é chamado a sofrer para que o outro reine. Se alguém disse que a vida cristã é mar de rosas, mentiu para você. Venha para Jesus que você vai encontrar felicidade. Mentira, Jesus nunca usou essa expressão, nunca fez essa promessa. Verdade? Esse conceito de felicidade é um conceito mentiroso e humanista. A felicidade que o mundo vende não é possível. Ok? No entanto, somos bem-aventurados. Acessamos a um nível de satisfação e alegria muito grande por caminharmos com o Senhor Jesus. E uma das grandes alegrias que eu tive nesses últimos 2 anos em Honduras foi ver o que Deus tem feito na vida do Tiago, que era um jovem cristão que já chegou junto com seu pai, meu companheiro de trabalho em Honduras, já chegou convertido, mas Deus fez algo grande na vida do Tiago. Essa é a alegria de ser um pregador do Evangelho, de ser um missionário, ver o fruto, ver vidas edificadas. Eu quero chamar o Tiago aqui para compartilhar o que Deus tem feito em sua vida. Acompanha Tiago também o Daniel, algumas... você pode apresentar melhor, né? Quem está te acompanhando. Amém? Ele é o Daniel, gente. Ok. Deus lhe bendiga. Amém, pastor. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me alegro mucho. Yo voy a predicar en español hoy, ¿ok? Yo quiero ver quién va a comprender un poquito de mi prédica, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me comprende? Oh, entonces yo voy a predicar en español. Está bueno, pastor, los hermanos están buenos en español. Não, eu estou brincando, gente, eu vou pregar em português. Foi uma brincadeira nossa aqui que a gente quis fazer, né? Bom, eu sou o Tiago,
sou missionário do pastor Gustavo, na igreja dele. E, bom, eu vou contar um pouquinho, né, do que Deus tem feito na minha vida, um pouco da transformação que Deus fez na minha vida e no meio da minha vida e no meio da minha família também. Bom, eu tenho 16 anos, fui para o campo missionário com 14 anos, né? Com 14 anos. E, bom, Deus, com a sua maravilhosa graça, começou a fazer coisas extraordinárias na minha vida. Eu comecei a ver o que era Deus, o poder de Deus, coisas que eu não via quando eu estava aqui no Brasil. Eu sou de uma cidade chamada Guarapari, a mesma cidade do pastor Gustavo, no Espírito Santo. Eu sou da igreja batista, da primeira igreja batista de Guarapari, e eu sempre gostei muito dessa área de missões desde pequeno. Minha mãe e meu pai sempre nos incentivou bastante nessa área de missões, pois a igreja batista nossa, elas sempre estavam indo de viagens e viagens, então era uma coisa que eu gostava. E teve uma vez que, assim como eu aqui estou nesse momento falando para vocês, eu escutei um missionário de acho que uns 20 anos, isso eu acho que eu tinha uns 12 anos e tal, e ele tinha uns 18 anos e eu falava assim, eu falei com um amigo que estava do meu lado, com 18 anos eu já vou estar no campo missionário. E aí meu amigo começou a rir da minha cara e falou, você tá louco, você tá ficando doido, até parece que você vai conseguir, com 18 anos você vai para um campo missionário. E eu falei, bom, você vai ver, né? E passando o tempo, né? Eu tive uns problemas quando criança. Eu era uma criança muito doente, muito enferma, passava muito mal, tinha várias doenças. E eu lembro que, bom, eu tinha sinusite, rinite, tudo quanto é it que vocês podem imaginar, eu tinha. Eu tinha alergia a tudo, não podia comer quase nada. Chegou numa fase da minha vida que eu tive convulsões, me falaram que eu era epilético e, né, foi um tempo muito difícil para a minha vida e tive gastrite, tive de tudo. Bom, e aí eu comecei a orar e comecei a ver o que Deus começou a fazer na minha vida, pois eu queria ir para o campo missionário. E eu lembro um dia que meu pai foi para Honduras, em 2012. Em 2012 meu pai foi para Honduras ajudar o pastor a montar a estrutura que hoje temos lá em Honduras. E eu estava louco para ir também, queria ir muito, estava com muita vontade de ir, só que não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para a passagem do meu pai. Então eu fiquei com a minha mãe, e aí eu orando, eu falei, Senhor, eu quero um dia poder conhecer Honduras, né? Meu pai foi e me despertou um amor, uma vontade de conhecer Honduras, porque eu nunca tinha nem escutado falar do país Honduras. Então eu comecei a pesquisar na internet e tal, como era o país, e Deus foi colocando amor, sabe, um amor, uma paixão pelo aquele país. E no ano seguinte, meu pai voltou de Honduras e conversou com o pastor Gustavo. E meu pai, em uma outra viagem missionária, Deus falou para meu pai que ele ia ser missionário em Honduras, que ele ia morar em Honduras. No primeiro instante que meu pai chegou e contou isso para mim, eu meio que tremi na base, sabe, gente? Eu falei, não, eu não vou, sabe? Eu vou morar com a minha mãe. Vou ficar com a minha mãe de boa, tal. Meu pai vai, que Deus abençoe a vida dele, né, gente? Assim, mas só que aí não teve jeito. Deus começou a falar no meu coração, Tiago, você vai. Então eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu quero ir, eu quero servir a você. Eu quero servir ao Senhor, o Rei de Reis, Senhor de Senhores. Bom, e aí começou quando eu comecei a ver o verdadeiro poder de Deus na minha vida.
eu precisava de um passaporte, que eu não podia viajar sem o passaporte. Então, eu comecei a buscar esse passaporte, e nossa viagem já estava, tipo, daqui a um mês, e o passaporte só ia sair em 3 meses. Aí eu fui na Polícia Federal, pedi meu passaporte, e falei bem assim com o cara: olha, eu quero tirar um passaporte de emergência, para que eu possa viajar, tal. Eu vou como missionário para Honduras. Já tinha a carta da igreja do pastor Gustavo, tal. E o cara virou para mim e para o meu pai e falou bem assim: eu não vejo urgência nisso. No Deus que vocês creem, eu não creio. Aí eu abaixei a cabeça, já bem triste, e falei: misericórdia, né? Queima, Senhor. Mas assim, eu estava assim sentado, fiquei meio desorientado, né, na hora. Aí ele falou: você pode se retirar da sala. Aí eu fui levantando e fui bem devagarzinho para a porta, né? Aí eu falei bem assim com Deus: Deus, se for da tua vontade que eu, para ir para Honduras, que meu passaporte saia hoje, porque senão eu não quero mais. E quando eu coloquei um pé para fora da sala, o cara me gritou: ei, volta aqui que seu passaporte está pronto, tá? Aí eu voltei rindo à toa, assim, não acreditando, tal. E eu falei bem assim: sério? Ele falou: só tira a foto e vem buscar o seu passaporte em 3 dias. Em 3 meses diminuiu para 3 dias. Eu, na hora, a gente ligou para o pastor Gustavo, falando: pastor, conseguimos um passaporte e tal. E aí foi quando eu comecei a ver a mão de Deus sobre a minha vida. Eu falei: poxa, se Deus, né, me deu meu passaporte assim tão rápido, então quer dizer que Ele quer que eu vá para Honduras. Aí vocês podem pensar: poxa, mas você não tinha medo de ir para Honduras, um país perigoso, né, um país hoje que a cidade onde a gente mora é a 6ª cidade mais perigosa do mundo, tal. Cara, eu fiquei com medo. Mas quando eu fui ler a Bíblia, caiu em Isaías 41:10, e falava assim: não fique com medo, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças e te ajudo, e eu os projeto com a minha forte mão. Eu te protejo com a minha forte mão. Então eu olhei: cara, Deus está comigo, e eu vou ter medo de quê? Eu vou embora para Honduras. E aí foi quando a gente começou a fazer o nosso projeto, né? Chegamos a ter uma quantidade, né, grande na escola de futebol, que era o nosso projeto que a gente estava montando naquele tempo. Tínhamos uma quantidade de 200 jovens, né, pastor? 200 jovens que treinavam na escola de futebol, e umas 60 meninas. Então foi um tempo muito bom que a gente começou a viver em Honduras, podendo ver o crescimento dos jovens, vendo que o esporte estava acolhendo bastante os jovens de Honduras, né, jovens que têm uma estrutura familiar horrível, que vivem mal, que os pais muitas vezes os abandonam, que muitas vezes as jovens são abusadas sexualmente, um histórico familiar horrível, que pelo menos, no histórico familiar, pelo menos tem que ter uma morte na família por assassinato. Então, jovens extremamente destruídos psicologicamente. E a gente começou a trabalhar com aqueles jovens, né, eu e meu pai, e a gente orava, levava eles para a igreja. Chegamos a ter um tempo quando a gente fez uma gincana, tal, dentro da igreja, fazendo um negócio bem maneiro com eles. Chegamos a ter quase 100 jovens dentro da igreja. Mas aí tivemos um problema, um sério problema. A gente fazendo nosso campeonato no campo, e no momento dos jogos, um atleta nosso estava indo para o campo e dispararam nele, assassinaram ele e mataram esse jovem, tinha 17 anos. E ele estava indo para o campo, a gente escutou o barulho dos tiros, foram 3 tiros, e mataram esse jovem. Ele apenas tinha 17 anos.
Todos ficamos muito tristes por a morte dele. E, bom, ficamos sabendo que ele estava envolvido com coisas erradas e tal. Mas isso foi uma quebra, sabe, no nosso ministério de futebol. Porque já as mães não queriam deixar os filhos irem praticar o futebol no campo. Então, de 200 a gente diminuiu para 100, de 100 diminuiu para 50, de 50 diminuiu para 2 jovens. E aí a gente ia e treinar os jovens e só chegavam 2 jovens. O pastor acompanhou essa nossa fase. Foi uma fase muito difícil, porque era uma coisa que a gente gostava, era uma coisa que Deus tinha colocado a gente naquele lugar para aquilo. E foi no momento que a gente, bem triste, a gente começou a orar ao Senhor, eu e meu pai em casa. E foi quando o Senhor falou para a gente que a escola de futebol só iria voltar nesse ano de 2015. A gente, mais ou menos uns 6 meses já sem ter a escola de futebol. E ele falou, olha, eu só vou voltar com a escola de futebol no próximo ano. Isso no ano de 2014. Porque agora para vocês... Não, 2014. Então, agora, essa data é para vocês crescerem espiritualmente, para que vocês me conheçam, para que eu possa fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. Então a gente começou a orar e a buscar de Deus. E eu nunca mais, depois que eu pisei em Honduras, eu recebi uma palavra profética muito forte do pastor Pedro, de Costa Rica. Ele foi fazer uma viagem missionária lá, e ele me deu uma palavra profética muito forte. Ele olhou para a minha cara e falou bem assim, você nunca mais vai ter nenhuma enfermidade na sua vida, nenhuma doença, nada vai pegar, nenhuma dor vai encostar em você, porque você é completamente curado hoje. E eu acreditei nessa palavra e fui levando e nunca mais senti uma dor. Eu era um jovem que tinha uma dor de cabeça horrível, enxaqueca crônicas, que eu ia para o hospital, minha mãe sabe, eu ia para o hospital e chegava gritando, ah! Aí as doutoras já chegavam, chegou o Tiago, gente, prepara aí. Então eu já sabia que era eu. Então já ia, me injetavam, me davam medicina e tal, para que eu pudesse me acalmar, porque eu batia na parede de tanta dor. Minha vontade era de pegar minha cabeça e pá, na parede, de tanta dor que eu sentia. E Deus, eu nunca mais senti essa dor. Deus me curou por completo. Hoje eu sou um homem renovado, eu sou um menino que posso comer de tudo, faço de tudo, não tenho restrições, porque Deus me curou. E eu posso testemunhar isso, porque foi algo maravilhoso que Deus fez isso na minha vida, porque eu não podia desfrutar de nada, eu não podia me aproveitar de nada que eu queria fazer, porque as enfermidades, as doenças me atrapalhavam muito. Então, quando eu fui para Honduras, Deus começou a fazer esses milagres. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me mostrado coisas grandes, tem feito coisas grandes na minha vida. E eu comecei a ver uma dimensão mais elevada de Deus, do que era o reino de Deus. O pastor Gustavo acompanhou meu crescimento espiritual. Eu era um jovem que não acreditava nos dons do Espírito Santo. Eu cheguei em Honduras não acreditando no dom do Espírito Santo, não acreditava nos dons de línguas. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo foi, eu vou te batizar nos dons de línguas. E eu comecei a rir assim, tipo, beleza, né? E foi quando eu comecei a me entregar de verdade para o Senhor, chegou um momento que o Senhor chegou e falou bem assim, esse é o momento. Hoje eu vou te batizar em línguas. E aí eu recebi o Espírito Santo nos dons de línguas. Eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque era mais uma promessa, mais uma profecia que estava se cumprindo na minha vida. E eu falei, Senhor, depois daquele dia, tudo na minha vida mudou, eu tive um crescimento espiritual muito grande. Eu comecei a ter revelações, ter sonhos, eu orava, eu podia escutar a voz do Espírito Santo. Então eu não queria mais sair daquele momento, não queria mais sair da presença do Senhor. Eu tive momentos que eu passava quase 5, 6 horas dentro de um quarto orando, porque eu estava
eu tinha muita fome de Deus. Eu queria cada dia mais comer mais da palavra dele, comer mais do Espírito Santo. Então, eu fui crescendo, fui desenvolvendo os meus dons espirituais. E Deus começou a me dar ministérios. Hoje eu sou líder de jovens na igreja, graças a Deus. Deus me deu esse ministério de jovens. Saímos de lá, tínhamos como 25 jovens, mais ou menos, assim, que estavam buscando ao Senhor. E foi meio difícil deixá-los em Honduras, porque já estávamos com um trabalho bonito, já desenvolvendo um trabalho, né, bom. Os jovens estavam crescendo espiritualmente, estavam renovando a mente, tendo curas interiores e tal. Então, eu comecei a ver que Deus estava me usando para poder levantar os jovens de Honduras. Então, foi quando eu comecei a orar e falei bem assim, Senhor, eu cheguei no momento desse, quando esse jovem morreu, eu falei com o Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vim para cá para ver ninguém morrer. Eu não vim para cá para poder ficar aqui dentro de casa. Não, eu quero sair. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e para a vida das pessoas. Porque se eu não vim para cá eu falei com o Senhor, eu vim para ser usado. Agora eu quero que o Senhor me use. Então o Senhor chegou e falou bem assim, Tiago, eu vou te levantar para que você comece a levantar outros jovens. E foi exatamente o que foi acontecendo. Eu me levantei e comecei a levantar outros jovens. Eu deixei na igreja 25 jovens que estavam querendo de Deus, estavam buscando de Deus. E eu dou a honra e a glória para Ele, porque esses jovens, a cada dia, têm se apaixonado mais por Ele. E por Deus ter me usado naquele lugar. A gente viveu experiências incríveis com Deus nesses últimos anos em Honduras. Eu pude ver pessoas, os milagres, as maravilhas que Deus estava começando a fazer em nosso ministério, pessoas sendo curadas de câncer em nossos ministérios, pessoas que não andavam bem andando, pessoas que tinham problema no ombro sendo curadas naquele momento. A gente começou a ver o poder e a mão de Deus sobre nós. E eu acho assim, que o que hoje eu vivo e espero viver muito mais daqui uns anos, eu acho que o chamado que Deus tem pra gente, o chamado missionário é para todos, sabe? Porque o chamado missionário, o ID de Deus é para todo mundo. Não é apenas você sair daqui e ir para Honduras, não. Aqui em Ceilândia precisa. Entende? Talvez você, no seu coração, você fala, poxa, eu quero ir num país tal, ser missionário e tal. Mas pensa que sua cidade, Ceilândia, precisa também muito. Não falo apenas de Ceilândia, mas falo também de Brasília. Falo também do Nordeste do Brasil. Então o ID de Deus é para todos nós. É para todos aqueles que desejam servir a Deus. Porque o trabalho missionário é apenas o servir, o amor que você tem para servir ao Senhor. Do que o Senhor chegar e falar assim, Tiago, eu vou te mandar para tal lugar. E você fala, eis-me aqui, papá. Eu estou aqui, Senhor. Leva-me, vou. Eu estou aqui, seja feita a sua vontade. Então Deus olha isso na gente, Deus olha isso no nosso coração. Ele olha isso no coração de cada um de nós. Mas às vezes precisamos nos colocar à disposição do Senhor, sabe? Porque viver numa vida que você chega, vem na igreja e volta totalmente vazio para sua casa, não é isso que Deus quer para a vida de vocês. Deus quer que vocês trabalhem, porque isso vai ser contado no fim dos tempos, quando Jesus voltar e nos buscar lá nas nuvens. Deus não vai contar os momentos, as horas que ficamos aqui dentro, mas Ele vai contar as obras que fizemos para Ele.
Então ele vai chegar para mim e vai falar: Tiago, o que você fez para mim? Você só ficou sentado lá na igreja, você só ficou lá e, levantava a mão e beleza. Mas e as obras? E aquelas pessoas que eu mandei você ir buscar e você não buscou? Sabe? Esse é um momento que eu creio que vai ser difícil para todos nós. E eu tenho buscado fazer o máximo para Deus. Porque eu quero ver ele orgulhoso de mim. Quero ver que o meu Senhor, o meu Pai, fale: filho, você fez bem. Seja bem-vindo na minha terra aqui, no céu. E eu creio que Deus quer isso para todos nós. Deus tem algo muito grande. Hoje eu senti um mover aqui, uau, lindo, maravilhoso. Chorei, gritei, fiz de tudo. Foi muito lindo o mover que estava na adoração. E eu acho que Deus também quer fazer muito mais, sabe? Ele vai fazer muito mais ainda. Eu vejo a santidade, a pureza dentro dessa igreja, sabe? Eu vejo algo muito tranquilo, onde o Espírito Santo começa a dançar, a caminhar entre nós. E é algo que Ele quer fazer também, não só aqui, mas também na casa de vocês. Nos lugares onde quer que você vá, o Espírito Santo vai dançar com vocês. Porque onde vocês estiverem, o Espírito Santo vai estar acompanhando a vocês, e as pessoas vão sentir algo diferente. E vão falar: nossa, você tem uma coisa, sabe, diferente dentro de você. Não sei, é algo... Aí você vai chegar: é que o Espírito Santo está comigo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar dançando. E meio onde você estiver, o Espírito Santo vai estar caminhando junto com vocês. Eu, Tiago, eu vivi muita coisa em 2 anos. Eu experimentei muita coisa de Deus em 2 anos. E eu quero muito mais. Sabe, eu quero muito mais. Por quê? Porque o que Deus tem para a minha vida é grande. E o que Deus tem para a vida de vocês é imenso. Entende? Então eu quero que vocês também sintam essa vontade de buscar mais do Senhor. De querer mais a cada dia, anelar e querer mais a presença de Deus. De se prostrar diante dEle e ficar horas e horas escutando, não apenas pedindo, mas escutando o que Deus quer fazer na vida de vocês. Porque eu cheguei num momento que eu falei: Senhor, eu já não quero pedir, mas eu quero escutar. E aí o Senhor começou a me falar, me começou a revelar. Porque o Senhor também pede, Ele quer também. Não é só a gente que pede. Porque muitas vezes a gente pede. E aquilo que a gente pede nunca chega. Mas é porque Deus também quer pedir para vocês. Deus quer que Ele quer chegar bem assim: olha, filho, faça isso, porque você vai ver a minha glória. Faça aquilo outro, porque você vai ver que a minha mão está te acompanhando. E muitas vezes não queremos sacrificar nossas coisas, nossa casa, sabe, nosso trabalho, para poder viver uma vida com Deus, para poder viver uma vida intensa com o Senhor, porque realmente exige muito da gente. Mas eu falo para vocês que vale a pena entregar, vale a pena viver, sabe? E eu quero que vocês hoje só entendam o que Deus tem para fazer na vida de vocês. Eu sou jovem, eu tenho 16 anos. Mas Deus não quer usar apenas os jovens, também quer usar os adolescentes, as crianças, os adultos, os ancianos.
Deus quer usar todo mundo, sabe? Porque Ele precisa de quanto mais pessoa para Jesus, melhor. Quanto mais pessoas para poder levar o reino dele para as pessoas que ainda não conhecem, melhor. A gente vai orar um pouquinho. Quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero que vocês também adorem ao Senhor. Busquem ao Senhor nesse momento em santidade. Busque a presença de Deus, que Ele venha tocar no seu coração, que Ele venha queimar aquele fogo para as nações, não apenas para as nações, mas para as cidades vizinhas. E para a gente, sabe, a gente poder fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mas que a gente já não viva para a gente mesmo, mas que a gente viva para o Senhor, que a gente viva para Deus, que nossa vida seja realmente transformada pelo Espírito Santo, para que a gente comece a ver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu quero que vocês fechem os olhos e escute um pouco dessa canção. E eu depois vamos estar orando pelos que querem um dia ir para as nações, ou aqueles que sabem, que sentem que o chamado missionário é para ele, e também para aqueles que precisam ou querem alguma coisa. Vamos aqui estar orando pela vida de vocês, porque eu sei que Deus tem algo muito grande para a vida de cada um de vocês.
Eu não sei se vocês prestaram atenção na letra, mas essa letra, ela é muito forte. Porque ela fala: Senhor, leva-me para os sedentos, aqueles que estão famintos de Ti. Eu quero que aqueles que sentiram no coração, sabe, que tem esse desejo de um dia ser missionário, eu quero que passe aqui na frente, aqui onde eu estou aqui. Ou aqueles que foram tocados por Deus, pelo Espírito Santo. Eu quero que venham, porque eu quero orar por vocês. Eu quero orar para aquelas pessoas que desejam, que têm um desejo no coração, aqueles desejos não de apenas ir como missionários, mas tem aquele desejo de servir ao Senhor. Que tem aquele desejo de onde quer que passe, onde quer que você vá, você possa exaltar o nome de Deus. Que as pessoas vejam na sua cara, no seu rosto, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus tem algo muito forte para vocês. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha, papai, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, papai. Espírito Santo, venha tocando os corações, acendendo o fogo do teu amor, papai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, a vida da tua serva. Realize os sonhos e desejos do seu coração, papai. Aquele coração adorador, Senhor. Esse coração que o Senhor tanto ama. Que quando começa a adorar-te, Senhor, não tem vontade mais de parar, papai. Muito obrigado, Pai, pela vida dela. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com mais, desde o seu ventre, Senhor, enchendo ela do teu amor, da tua presença, do teu poder. Você vai ser muito usada por mim, muito usada por mim. Eu vou te levar a lugares altos, vou te levar a lugares grandes. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus.
amor. Não há um lugar melhor. Não há um lugar melhor. Não há um lugar melhor que o teu amor, que o teu amor. Acende o fogo no coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo no coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais do teu amor. Acende o fogo em meu coração. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Eu não vou conter nem me controlar. Eu quero mais de ti, Deus. Mais
chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Chamas do amor, batiza-nos. Alto largo é teu amor, quão profundo, alto largo é teu amor, quão profundo, alto largo é teu amor, quão profundo, alto largo é.
sobre nós. Derrama as águas do teu rio 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 sobre nós. Senhor, muito obrigada, papai, por esse momento. Um momento que eu pude ver, Senhor, o que o Senhor tem para a vida dessas pessoas e para a vida dessa igreja. O ano de 2015 apenas está começando. O ano de 2015 vai ser de um avivamento muito grande para essa igreja. Eu já posso ver a manifestação do Espírito Santo de tão grande que vai ser nesse 2015. Um ano de colheita. Um ano de crescimento. Um ano que o Senhor vai fazer grandes coisas. Um avivamento vai cair nesse ministério. Um avivamento maior, muito maior. Arabashiri kandarababa sharanas. Shori kandarababa shiri andaramakana. Muito obrigado, Senhor, por as vidas de cada um que está aqui. Que venham sair daqui, ó Pai, tocados pelo Teu Espírito, completamente cheios de Ti. E que essa palavra que foi dada não volte vazia, mas que volte cheia do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, dá palmas ao Senhor nesse momento. Aleluia. Eu vou pedir só um pouquinho da paciência dos irmãos,
Ontem o pastor Sérgio era para dar uma palavra sobre o trabalho que vai ser realizado em Honduras pela AMIVA, Associação Missionária Vidas em Ação, que vai estar realizando o projeto Rally da Misericórdia. Só que ele teve um imprevisto e só pôde vir hoje. Então ele vai ter uns 20 minutinhos, né, para estar falando para a gente, para estar desafiando. E na segunda-feira alguns irmãos até procuraram o Gustavo, se sentiram tocados, né? E o Gustavo reforçou o trabalho do Rally. Então o Sérgio vai estar falando um pouquinho aqui para a gente se situar, e mais para frente vocês vão poder fazer contato com ele, tá bom? Graça e paz, queridos, amém? Que bom que estão todos aqui, né? Estou vendo aqui a Ellen, a Thaís, né? Estou vendo aqui o Daniel, que está aqui também, todos animados aí com Honduras, né, pastor Gustavo? Que bênção que o missionário Tiago está aqui também. Deus tem usado muito esse jovem, né? Palavra abençoada, né, queridos? Que Deus continue, né, fortalecendo você, viu, Tiago? Fortalecendo a graça do Senhor, né? A mãezona está aí também. Estou vendo o Alexandre. Ele veio, Alexandre? Ah, não, né? Ah, então tá bom. Que bom, queridos. Então nós queremos trazer um pouco mais de conexão. Vou usar a palavra aqui que o pastor Gustavo tem usado aqui no Brasil, né? Essa conexão da igreja brasileira com a igreja hondurenha. Porque é importante nós entendermos que a obra de Deus ela é feita com a unidade da igreja. Amém? Nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos que as igrejas evangélicas brasileiras se unam com esse propósito de alcançarmos nações, com o propósito maior de discipularmos nações. Quando Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, ele diz para fazer discípulos em todas as nações, na realidade ele está pedindo para nós discipularmos uma nação e várias nações. Amém? Então é transformar nações com o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós queremos agora, queridos, nós ficamos muito alegres assim, pela manifestação do Espírito Santo nessa noite, né? Quanto Deus falou o coração de cada um que esteve aqui à frente, amém? Então agora, queridos, nós precisamos legitimar aquilo que Deus já tem feito em nossas vidas. Legitimar aquilo que Deus falou o coração de vocês, né? Então, para que isso torne uma realidade, para que nós possamos aplicar ações proféticas em Honduras. Então, o que são ações proféticas? Aplicabilidade do Evangelho de forma integral nas comunidades, nas nações, nas cidades, né? E começando no nosso bairro. Não é isso, Bilde? Que benção que você está aqui, viu? A gente só quase se vê pela internet, né? Está aqui a vivo ao cores, né? Que benção. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Está ali. Ali, Honduras 2015. Isso mesmo. Então, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês aqui à noite, para explicar um pouquinho melhor como é que nós podemos, então, fazer essa conexão Honduras-Brasil, Brasil-Honduras, né? Eu sei que muitos aí estão com muita expectativa de poder se inscrever nessa viagem missionária, né? Vocês ouviram o pastor Gustavo falar sobre a realidade, as necessidades de Honduras. E como é que começou tudo? Começou que a gente estava orando, eu, a minha equipe, minha esposa, filhos, irmãos que têm andado conosco no Ministério do Rally da Misericórdia, temos orado para que Deus nos leve para uma nação da América do Sul. Mas Deus, então, nos mostrou uma nação na América Central. Quando nós assistimos aquele programa do Fantástico, nós chegamos do culto, eu liguei a televisão, pegou, na hora que estava o Fantástico fazendo uma reportagem intensa sobre Honduras. Foi mais ou menos quase 40 minutos, se eu não me engano, de reportagem falando da realidade de Honduras. Naquele momento, através da mídia, eu vi Deus falando comigo. Deus pode mandar um anjo aqui, mas Deus também pode usar um repórter, pode usar uma pessoa, um filho de Deus, pode usar até o ímpio, para falar com o servo dele, para onde realmente Deus quer nos levar.
Amém? Então nós estamos indo para essa nação Honduras, por amor a Honduras, nós estamos juntamente em parceria com o pastor Gustavo, Ministério por Amor a Honduras. Nós amamos, né? Já estamos nessa expectativa de poder amar mais ainda essa nação, de conhecer as famílias hondurenhas, conhecer a liderança do pastor Gustavo. E nós queremos que vocês estejam indo conosco. Amém? Então, quem deseja ir para Honduras conosco? Vamos lá. Não fique preocupado não. Você pode ir então. Vamos lá. Indo, repita comigo, indo, orando, contribuindo. Porque às vezes eu falo assim, quem deseja ir para Honduras? Que isso já é uma ordem, né? A gente não tem opção não, viu? Você já está lá na palavra, Mateus 28, Jesus fala isso em todos os evangelhos, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Mas às vezes você ainda não tem ainda, vamos dizer, um chamado que Deus não te chamou para você ir, mas Deus te chamou para você contribuir, para você orar e interceder. Amém? Então por isso que levante a mão agora quem deseja então ir conosco. Indo, orando, contribuindo. Amém, glória a Deus. Amém. Então vamos passar ao próximo. Pronto, desafio então nosso como Ministério Rally da Misericórdia é chegarmos na América Central. E quando nós assistimos aquela reportagem, eu fiquei pesquisando na internet. Quem está lá na América Central que pode nos acolher, nos ajudar, ser ali o nosso anfitrião? Quem eu encontro no Face? Pastor Gustavo. Homem de Deus, abençoado. E Deus foi só confirmando, queridos, que na reunião da unidade pastoral, quando eu estive, não sei se o Bill estava, eu falei do nome do pastor Gustavo, pastor Gilvandro, amigo nosso que está junto da unidade, conheço o Gustavo. Formou comigo na Jocum, éramos da mesma turma, ele está doido para te ver, viu? Já ligou de novo, viu, Gustavo? Já mandou mensagem, ligou, está doido para te ver. Então, aí Deus só foi confirmando, né, o que Deus está falando conosco. Outra confirmação, né, queridos? Nós não tínhamos expectativa que o pastor Gustavo viesse para o Brasil. Ele escrevendo, né, a gente sempre conectado, né, Gustavo? Não, pastor, Deus está abrindo uma porta para ir para o Brasil. Porque, queridos, não é fácil, o custo da viagem é muito caro, né? Para quem está indo, sabe que o preço da passagem não é barato. E Deus traz, então, o pastor Gustavo, traz o missionário Tiago, traz, né, a liderança da igreja para estar conosco no Brasil. Amém? Então, eu vejo mais uma confirmação de Deus. Deus trabalhando, Deus falando e Deus motivando a igreja brasileira. Amém? Então, queridos, as inscrições, eu coloquei ali 10/11 de 2014, mas nós ainda vamos, então, postergar essa data para que a gente possa, então, atender as pessoas que desejam ir para essa viagem. Amém? Pode passar o próximo, querido. Então, isso aí é uma panorâmica da capital de Honduras, Tegucigalpa. Então, é nessa cidade maravilhosa que Deus está proporcionando para nós colocarmos a planta dos nossos pés e nós orarmos. Que parece um vulcão. É um vulcão ou só parece? Só parece, né? Então é lá, queridos, naquela montanha que você vai poder escalar e orar no monte. Quem gosta de orar no monte, já vai aprendendo a fazer escalada, vai fazendo a preparação física. Eu sou professor da Secretaria de Educação e a minha disciplina é Educação Física. Então, aqueles que vão para a viagem, eles não estão sabendo, mas nós vamos ter um período de preparação, de condicionamento físico para poder, então, aguentarmos essa montanha. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos tirar a barriga, vamos botar o condicionamento em dia, amém? Perder peso, baixar o colesterol, ganhar o colesterol bom que é HDL, tirar o LDL e fazermos a nossa caminhada diária, amém? Quem está caminhando diariamente aqui? Pouca gente, então vamos colocar aí. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. E se nós destruirmos o nosso corpo, quem que vai nos destruir? Deus. Deus quer que você cuide do seu corpo. Amém? Porque o apóstolo Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28, se eu não me engano, ele pregando no Areópago para os filósofos, ele diz assim: nele nós vivemos, movemos e existimos. Então, para você continuar vivendo, movendo e existindo nele, em Cristo, precisa cuidar do seu corpo. Amém? Precisa cuidar da sua saúde. Amém? Então, vamos lá. Passou Tegucigalpa. É nesse local que nós vamos estar, então, inseridos, pregando,
predicando a palavra de Deus, amém? Tu habla pouquito espanhol, mas nós vamos intensificar o intensivo que vai ter em março. Quem deseja, então, para essa viagem, em março, a partir da segunda quinzena de março de 2015, nós vamos ter um intensivo de espanhol com a missionária Suzy, que passou muito tempo no Peru, o pastor Marcelo conhece ela. Então, ela vai estar dando um intensivo de 15 dias de espanhol para nós chegarmos hablando, pelo menos um pouquinho, de espanhol. Amém? É nesse local que nós vamos atender esses jovens com o projeto de esporte com o pastor Gustavo, Tiago, né, que está inteiramente envolvido nesse processo. Pode passar o próximo, querido. Gostei muito dessa foto, quando o pastor me mandou e a gente foi produzindo slide. Ele e esse homem de Deus, ou não? Ímpio ou crente? Discípulo, homem de Deus, né? Abençoado do Senhor que está lá servindo essa nação, amém? Então, manda um abraço para ele, viu, Gustavo? Você vai lá, você dá um abraço, né? O pastor Sérgio mandou um abraço. Pode passar o próximo. Isso é um pouco da realidade das famílias que vivem ali em Honduras, né? Pastor Gustavo tem falado muito da necessidade de se levar um programa de desenvolvimento comunitário integral. Nós já estamos desenvolvendo isso na comunidade do Areal, alguns irmãos têm acompanhado conosco na internet. Inclusive, eu cheguei atrasado porque eu fui na casa de uma família fazer uma visita. Eu fui para atender uma família venezuelana que está como imigrante aqui no Brasil, vivendo no Areal. Quando eu chego na porta desse senhor, eu já tinha conversado com a esposa, que eu iria fazer a visita, ele abre a cortininha, é um quartinho só, ele, a esposa e os filhos. Joey não quero falar em Bíblia, em Evangelho. Joey, sou espírita. Muitas graças e obrigado. Só que do lado da porta dele tinha uma senhora, a dona Pedrinha. E quando eu entrei lá dentro, estava o senhor Alexander, refugiado da Segunda Guerra Mundial, iugoslavo, moribundo, vivendo de forma indigna, passando necessidade de não ter o que comer. 80 anos, refugiado de guerra. Quem sabe lutou em favor com os nazistas e hoje, numa vida difícil com a dona Pedrinha, abriu as portas para começar uma casa de bênção, para começar uma evangelização, e Deus nos levou lá. Fechou-se uma porta, abriu-se outra, e numa situação talvez até pior. Mas Deus vai alcançar outra família, porque o evangelho vai estar chegando, são vizinhos, são amigos, né? Então esse senhor precisa de fraldas geriátricas, porque é muita, ele não fala, ouve muito pouco, está numa cadeira de roda, caiu da cama, um quartinho, é uma salinha e um quarto. Não pode sair do local, porque não tem mobilidade para sair com a cadeira de roda, tem rampa, não consegue sair. Então, nós precisamos entender que Deus está nos chamando para nós estarmos nos mobilizando nas periferias da nossa cidade. Amém? E nós vamos encontrar algo que Deus quer que nós façamos. Amém? Pregar o Evangelho. Então, isso é a realidade de algumas famílias. Nós queremos atender as famílias com cursos profissionalizantes, com a pregação do Evangelho, né? Estarmos, então, entrando de casa em casa e ajudando naquilo que o Senhor está nos levando para fazer. Amém? Pode passar o próximo. Um pouco da realidade do lixão, conversei com o pastor Gustavo, a igreja hondurenha já tem feito um excelente trabalho ali no lixão, nós podemos também ajudar um pouco mais, né, entrando um pouco nessa realidade, orando com as pessoas e pregando o evangelho. Pode passar o próximo. Bem, tem algumas implicações para nós servirmos na América Central, especificamente nessa 12ª edição do Rally. Então, primeiro, orar antes de se voluntariar para esta missão. Deus te chamou, eu vi que muita gente veio aqui à frente, muita gente tem um chamado missionário, né? Se você tem esse chamado para estar conosco em Honduras, então continue orando, continue buscando o Senhor, para que o Senhor fale o seu coração, confirme esse chamado no seu coração, para que você possa estar indo conosco. Convicção do chamado missionário. Eu parto do seguinte princípio: através da palavra de Deus nós já temos essa convicção, porque Deus não está nos dando opção de irmos ou não. Deus está dando uma ordem, um mandato.
E o mandato não é só missionário, é um mandato cultural, um mandato missionário, um mandato social, um mandato político, um mandato para se envolver em todas as esferas da comunidade. Amém? Passar pelo curso intensivo de espanhol. Já tivemos um curso em 2014, vamos ter agora intensivo em 2015, e aqueles que quiserem falar um pouco mais, então busque um outro curso também, regular, para que você possa então ir talvez mais fluente no espanhol. Não é? Investimento financeiro. Hoje a viagem, o custo da viagem é $1.473. Transformando isso em reais, dá mais ou menos R$3.800, se o dólar tiver a 2,66, 69. Né? Então, eu já comprei a minha passagem, da minha esposa, da Alessandra e do Thales. Estamos aguardando que os outros irmãos também, né, possam estar oficializando a compra da passagem. A agência que está tomando conta disso é a Voe Alto, que está lá no sudoeste, com o senhor Márcio. Daqui a pouco eu vou dar o telefone, quem quiser anotar, pode anotar, ligar para ele, divide em 5 vezes no cartão de crédito, ou em 5 vezes no cheque, ou se você não tiver cartão e cheque, ele faz um boleto, que você paga no banco. Né? E além dessa passagem, você precisa ajudar com um recurso de R$250. Para que isso? Nosso translado, né, pastor? Sair do aeroporto, vai até a igreja, da igreja para nós percorrermos algumas outras localidades. A sua alimentação durante os 10 dias, os 8 dias que você vai ficar lá. A camiseta do Rally da Misericórdia que você vai ganhar para você chegar identificado, né? E tudo isso, R$250 por pessoa, para a gente poder, então, ter esse recurso para pagar as despesas. Então, vocês estão entendendo que o missionário ele vai pagando a sua passagem, pagando a sua alimentação, ele vai de forma voluntária, então, ele é o missionário que vai fazendo tendas, como o apóstolo Paulo. Atos 18, de 1 a 4. Paulo encontra com Áquila e Priscila, e lá, então, eles começam a desenvolver, fazer tendas, engenheiro civil dos dias de hoje, para se sustentar, pregar o evangelho. Inscrição somente para maiores de 18 anos, porque a partir dos 18 anos, cada um responde por si próprio, né, já é maior de idade. Nós estamos indo para a 6ª cidade mais violenta do mundo, mas nós estamos saindo de um país que também é categorizado como um país muito violento. Então, nós não estamos indo com muita dificuldade, não, porque nós já sofremos essas questões de violência aqui no Brasil, que talvez não seja tão pior, mas talvez seja até igual o mesmo a questões que nós estamos vivendo aqui, e aqui mesmo em Brasília. Para quem não sabe, Brasília hoje, segundo a Codeplan, em 2014, uma pesquisa recente, Brasília é o 2º estado brasileiro de desigualdade social, só perde para o Maranhão, que é o primeiro no Nordeste. Então, Brasília, o 2º estado mais desigual do Brasil, só perdendo para o Maranhão. Então, vocês veem, com um estado desigual socialmente, com distribuição de renda que não atinge as famílias, o que acontece? Violência, o índice da educação não tem melhorado, o índice de mortalidade infantil talvez é grande pela realidade de Brasília, né? Então, a gente precisa atender essas necessidades. Inscrição somente por 18 anos, então temos levar pessoas maduras na fé, pessoas com consciência do seu chamado, com consciência daquilo que Deus tem falado, para chegar no campo e encarar a realidade e encarar a batalha espiritual que nós vamos enfrentar. Amém? Carta de recomendação do seu pastor. Isso aí nós não abrimos mão. Nós precisamos que você, que deseja ir para a viagem, nos repasse para mim, que eu sou líder do ministério, para minha esposa, uma carta do seu pastor autorizando você a estar conosco nessa viagem. Inclusive, agora nós vamos pedir também que os missionários voluntários possam nos apresentar o seu pastor. Porque como que nós vamos para uma viagem missionária de forma voluntária e o seu pastor não nos conhecer? Você conhecer o pastor responsável pela viagem, conhecer um pouco do ministério, conhecer um pouco da realidade no que nós estamos envolvidos no Brasil e fora do Brasil, para que nós possamos ser parceiros, não apenas uma pessoa que aparece uma hora ou outra e quer levar alguém para fazer missões, mas ser parceiro, ser uma agência missionária parceira com as igrejas. Pode passar o próximo, querido. Doações por amor a Honduras. Então, nós estamos levantando, através das igrejas parceiras, irmãos, amigos, familiares, uma série de necessidades que o pastor tem no seu campo. Chuteiras para a escola de futebol, para os meninos. Muitas vezes o pastor me mandou a foto, muitos dos meninos lá e jovens não têm um tênis, descalço mesmo, naquela terra. Então, a necessidade de nós estarmos, então, aparelhando ali todo esse projeto. Uniforme,
né? Nós estamos levantando igrejas, irmãos que possam, então, doar uniformes, seja colete, seja camiseta mesmo, para estar, então, uniformizando os meninos. Bolas de futebol, bolas de voleibol, que acredito que possa haver uma possibilidade de implementar outras atividades. Maquinário de panificação, o pastor citou a necessidade. De repente, a gente não possa levar a máquina, mas a gente pode levar uma doação para que o pastor possa comprar isso lá e implementar, então, esse maquinário. Forno para panificação, material escolar. Muitas vezes, quando nós temos ido ao Nordeste, nós temos levado muito material escolar, que ajuda muito, principalmente nos trabalhos de reforço escolar na comunidade, né? Pode passar o próximo. Joia, como eu havia falado, a passagem de ida e volta, Brasília, Tegucigalpa, Honduras, $1.473. Aquele recurso de 250 que em relação à alimentação, à hospedagem, nós estamos ficando mesmo lá na igreja, né, pastor? Na possibilidade de ficarmos na igreja, ou mesmo na casa dos irmãos, dos missionários, né? Se a equipe não for tão grande, o pastor, conversei com ele, essa possibilidade. Precisamos ter a vacinação da febre amarela, você não pode sair do Brasil sem ter essa vacinação, com um protocolo da Anvisa da vacinação internacional contra a febre amarela. Então você não pode chegar em Honduras, passar pela alfândega sem apresentar esse protocolo, porque senão você não entra no país, ok? Qualquer posto de saúde, se você já tem a vacinação, porque quem veio para Brasília há 10 anos atrás, tinha um postinho lá na BR-060 que vacinava todo mundo antes de chegar em Brasília. Hoje não tem mais. Então você vai no posto de saúde, toma essa vacina, vale por 12 anos e você já chega imunizado lá em Honduras, mas tem que ter o número do protocolo internacional, ok? O passaporte, que você tem que entrar no site da Polícia Federal, tirar o seu passaporte, para que você então possa, né, não precisa de visto. Nós tivemos na embaixada, perguntamos, brasileiros não precisam de visto para entrar em Honduras, ok? Como nós também vamos na volta, nós vamos sair no dia 20 de Honduras, vamos chegar no dia 12, dia 20 nós estamos voltando, vamos fazer uma escala no Panamá e vamos passar 2 dias no Panamá fazendo uma visita cultural. Então nós temos já uma pessoa que vai nos receber no Panamá, na sua casa, hospedar os missionários, né, nos ajudar com questão de alimentação, para nós fazermos essa visita, conhecermos o canal do Panamá, conhecermos um país que está crescendo muito, desenvolvendo muito, para aproveitarmos essa viagem, né, e darmos então uma oportunidade para os missionários voluntários conhecer uma segunda nação. Amém? Pode passar o próximo. Isso. Então aqui você pode procurar então o senhor Márcio da Voe Alto, o telefone está ali, quem quiser anotar, né, anote o telefone, ligue para ele, para que você possa entrar em contato, para que você já possa se preparar então para essa viagem. Pode passar o último, ver se tem. Isso. Então vamos agora ficar de pé, vamos orar mais uma vez por essa nação. Amém? Chama aqui o pastor Gustavo, o missionário Tiago, chama a mãe do Tiago também, a Giovana. Vamos estender as mãos, abençoar a vida deles, né? Daqui a pouco eles estão voltando para a sua nação, né? Nação no qual o Senhor chamou, né? Esses queridos para que eles possam dedicar a vida deles, né? Para que eles possam se dedicar a uma nação que tanto carece do Evangelho, tanto carece desse vínculo do Brasil com essa nação. Essa conexão da igreja brasileira, do governo brasileiro, né? Nós temos feito contato, nós fizemos um culto missionário, viu, pastor Gustavo, na Igreja Jesus Vive, e enviamos o convite para o embaixador de Honduras. Ele foi muito receptivo, ele agendou conosco que estaria nessa conferência, mas ele teve uma viagem inesperada para São Paulo, não pôde ir, mas ele está muito aberto, né, a estar conversando, a estar abrindo portas de relacionamento para ajudar mais nessa caravana. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, Deus, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor está nos dando, de estarmos pisando, ó Pai, em uma nação que carece, ó Deus, da Tua graça, carece, ó Deus, do Teu poder, carece da manifestação do poder do Espírito Santo na vida de muitas famílias ali. Nós cremos, ó Deus, que nós vamos pisar naquele solo, debaixo, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua proteção. Sabemos que o Senhor, ó Pai, é que vai à frente, Tu és o dono da missão, o provedor da missão, o sustentador dessa missão. Por isso nós rogamos ao Senhor, ó Deus, continue abençoando a vida do Teu servo,
servo, pastor Gustavo, continue sustentando a vida do Tiago, Deus, ó Pai, use ele mesmo com poder, com autoridade, obrigado por essa vida, sustenta também Giovana, mãe do Tiago, que fica aqui segurando as cordas, orando, intercedendo por essa família, Pai. Queremos também lembrar, ó Deus, pelos nossos irmãos ali hondurenhos, abençoa também todos os pastores, apóstolos, missionários, que o Senhor possa mover o coração, Pai, de toda essa liderança hondurenha, para que possamos estar juntos, ó Deus, nessa missão, o Senhor operando, ó Deus, de forma, ó Deus, prática, ó Deus, na vida desses homens, para que eles possam se mobilizar, ó Deus, em unidade, em ajuda, ó Deus, para que esse trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, no qual o Senhor está nos levando, ó Deus, seja o Senhor, ó Deus, operando, ó Pai, em todas as esferas da vida dessa nação. Pai, começa, ó Deus, em nome de Jesus, um mover, ó Deus, sobrenatural ali na vida dos pastores, na vida das famílias, dos irmãos, que eles, ó Pai, sejam impactados, ó Deus, pelo poder do Evangelho, estejam avivados, ó Pai, estejam receptivos à chegada dos brasileiros. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem realizado através da vida do teu servo aqui no Brasil. Obrigado, Deus, pela mobilização que o Senhor está fazendo nas igrejas brasileiras, e leve o teu filho, Deus, ainda no Brasil, tantas igrejas que ele ainda vai visitar, que o Senhor possa abrir portas, abençoar, fortalecer o teu filho, renovando as suas forças. Abençoa também a sua esposa, a sua filha, e nós te pedimos, ó Deus, em o nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Obrigado, queridos, pela oportunidade, pastor Marcelo. Nós que agradecemos, sempre é uma bênção tê-los aqui. Irmãos, toda oferta desses dias está sendo direcionada para o Gustavo, para a esposa, para a filha, para o ministério, tá? Ele não cobrou nada para estar aqui conosco esses 3 dias, a gente não traz ninguém que cobra, nós não pagamos a passagem dele, ele veio pelo coração aberto, ele se agendou, né? Eu posso dizer assim, amém? A gente só abriu espaço, então honre isso, amém? Não estou falando de valor, não estou falando de quantidade, mas se você pode, ainda que seja com uma quantia pequena, não interessa, mas faça parte disso. É um campo fértil, amém? Pastor Gustavo, sua família, seu ministério, é um campo fértil. Melhor do que você ficar comprando CD gospel, camisa gospel, não sei o que mais gospel, tá? Invista, amém? Não saia daqui, se você puder, sem semear na vida deles. Amém? Em nome de Jesus. E de paz, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.